Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Qual estação do ano você prefere? Bom, eu gosto mais do inverno. E você, Pedro? Taeme, eu não tenho dúvida nenhuma, eu prefiro o verão. Já você que tem preferência pelo frio, saiba que no inverno a qualidade do ar fica completamente prejudicada por conta do tempo seco. Pois é, muita gente apresenta problemas respiratórios durante o inverno. Isso acontece por conta do acúmulo de poluentes no ar. Por isso, a poluição atmosférica no inverno é o tema do programa de hoje. Descubra por que a qualidade do ar cai no inverno. Veja quais são as principais vítimas da poluição atmosférica e saiba como se prevenir de doenças respiratórias. E assista a entrevista com Paulo José Marques, especialista em qualidade do ar em ambientes internos. A chegada do inverno é apreciada por muita gente, mas com ele vem também as doenças respiratórias. O ar fica mais poluído nesta época do ano. Então saiba por que isto acontece. No dia 21 de junho, iniciou o inverno no hemisfério sul do planeta. Momento de tirar os casacos do armário e se preparar para o frio. Muita gente até prefere essa estação do ano. Você prefere o inverno ou o verão? Eu prefiro o verão. O frio eu não gosto muito. Não. Eu prefiro o inverno. Eu prefiro mais o inverno. Eu gosto mais do frio. Mas o inverno também possui seus pontos negativos. A qualidade do ar fica comprometida, acarretando o agravamento de problemas respiratórios por conta do frio e da falta de chuvas. Em anos normais, a maior parte do Brasil passa quase todo o outono, o inverno e também parte da primavera praticamente sem chuva. E aí, com dias seguidos sem chuva, a atmosfera vai ficando cada vez mais carregada, né? A gente tem, assim, um acúmulo de poeira mesmo na atmosfera, justamente pela falta de chuva. E isso acontece não só nos centros urbanos, mas também nas áreas rurais. E é justamente esse ar muito empoeirado que nós começamos a respirar. Além das partículas de poeira, a poluição gerada pela queima de combustíveis fósseis também fica mais concentrada na atmosfera por causa das características do tempo no inverno. Essa qualidade do ar é medida em São Paulo pela CETESB. Nós temos 21 estações medidoras aqui na região metropolitana, 17 no interior e 3 no litoral, especificamente na região de Cubatão Industrial. São equipamentos específicos para cada poluente, mede-se 24 horas por dia, né, constantemente, e no final de cada ano é emitido um relatório de qualidade do ar. A inversão térmica é outro fenômeno que ocorre principalmente no inverno. O que acontece é que no final da tarde os raios solares ficam mais fracos. Por isso, o ar próximo ao solo se resfria mais rápido. O ar quente que ainda está na atmosfera continua a subir e o ar frio da camada de baixo fica parado. Com isso, os poluentes que normalmente são levados pelo ar quente acabam retidos na parte mais baixa da atmosfera. O aumento da concentração de ozônio no ar também acontece durante o inverno. Com o tempo seco, você tem assim muitas horas de sol. Então, e isso acontece em grande parte do Brasil nessa época do ano. Aí são muitas e muitas horas de sol e esse excesso de sol é super legal, né? São dias lindos, mas o excesso de sol acaba também gerando um excesso da quantidade de ozônio no ar. E o ozônio existe naturalmente na atmosfera, mas em excesso ele acaba sendo prejudicial à saúde. Em 2009, o inverno teve características diferenciadas. O volume de chuvas que caiu na maior parte do Brasil deixou o tempo mais úmido e ajudou na manutenção da qualidade do ar. Mas pelo jeito, neste ano, essa estação será bem definida em algumas regiões do país. Esse inverno ele vai ter as suas características aí já dentro dos padrões normais, então mais frio e mais seco principalmente. Então realmente é preciso ter atenção, só mesmo passagem de frentes frias grandes conseguem provocar alguma chuva. Então realmente esse ano acho que a população do sul do Brasil, do sudeste, principalmente na região centro-oeste, que fica muito seca, né, realmente deve sofrer um pouco mais. No próximo bloco, descubra como se prevenir de doenças respiratórias. Continue aí. A chuva ácida é uma das principais consequências da poluição do ar.
A queima de carvão ou de petróleo libera gases como óxidos de nitrogênio e de enxofre. A reação dessas substâncias com a água encontrada na atmosfera forma o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, presentes nessas precipitações. A chuva ácida empobrece o solo, compromete vegetações, prejudica organismos aquáticos e ainda pode corroer monumentos em mármore. Por isso, a poluição atmosférica precisa ser controlada urgentemente. Olho vivo, consumidor. Evite deixar o carro funcionando dentro da garagem quando, por exemplo, estiver esperando por alguém. Se houver uma janela próxima ao local, o monóxido de carbono vai direto para dentro de casa. E esse gás é bastante perigoso para a saúde. Por isso, procure também estacionar o carro com escapamento voltado para fora da garagem. O tema do Viver Sustentável de hoje é a poluição atmosférica no inverno. Como nós vimos no bloco anterior, a qualidade do ar cai bastante nessa época do ano por conta da falta de chuvas. Veja quem são as principais vítimas da poluição e descubra como se prevenir de doenças respiratórias. O cuidado com a saúde deve acontecer durante todo o ano, mas no inverno precisamos estar mais atentos quanto ao nosso sistema respiratório. Como nessa estação a atmosfera fica mais suscetível ao acúmulo de poluentes e poeiras, resfriados e gripes ocorrem com mais frequência e o atendimento nos hospitais aumenta. A gente nota nessa época que tem um aumento mais ou menos entre 25% e 30% dos atendimentos nos quadros respiratórios. Existem faixas etárias mais propensas a apresentarem problemas respiratórios no inverno. Geralmente, idosos e crianças são os principais alvos do tempo seco e do excesso de poluição e poeira no ar. As crianças pequenas da faixa etária dos lactentes são os que mais sofrem nessa época. As crianças se apresentam com tosse seca, irritativa, lacrimejamento nos olhos, coriza, esses sintomas de respiratório alto e às vezes baixo, as crianças que sofrem com quadro de bronquite, de asma. A pequena Gabriele, de apenas 9 meses, já sofre com o ar seco e a poluição. A criança chegou ao hospital com sintomas de problemas respiratórios, mas logo foi medicada. Ela tem se queixado, chiando, tossindo, ficando cansada, ao ponto de trazer ela para o hospital, a qual constatou que ela está com bronquite asmática, E aí ela teve que ficar com esse oxigênio, que não pode ficar sem, que está caindo a saturação dela, o oxigênio do corpinho. Então ela tem que ficar com esses medicamentos da qual ela está tomando aqui, até ela melhorar desse quadro que ela está hoje, devido a esse tempo, que é o quadro respiratório, que está atrapalhando ela muito. A pediatra Silvia dá dicas às mães no cuidado à saúde das crianças durante o inverno. No caso das crianças, a gente tem que tomar cuidado com um choque térmico, Essa temperatura que durante o dia está muito quente, à noite esfria de repente. A gente tem que umidificar o ambiente, uma lavagem nasal com um soro fisiológico, lavagem ocular é muito importante e não esquecer a hidratação da pele também e a hidratação oral, tomar bastante líquido. Recado dado. Agora é seguir as recomendações médicas para prevenir os problemas respiratórios causados pela poluição do ar. Assista no próximo bloco a entrevista com Paulo José Marques, especialista em qualidade do ar em interiores. Fique ligado. O Viver Sustentável pergunta: qual desses fenômenos não é causado pela poluição atmosférica? Letra A: escurecimento global. Letra B: aquecimento global. Letra C: efeito estufa. Ou letra D: assoreamento de rios? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual desses fenômenos não é causado pela poluição atmosférica.
A resposta correta é letra D, assoreamento de rios, que acontece por conta do desmatamento. O Viver Sustentável está de volta para falar sobre a poluição atmosférica no inverno. Em entrevista ao nosso programa, Paulo José Marques, especialista em qualidade do ar e interiores, nos fala sobre a poluição atmosférica dentro de casa e dá dicas de como manter o ar sempre limpo em locais fechados. Nós estamos recebendo hoje aqui no Viver Sustentável o engenheiro Paulo José Marques Roney, que tem pós-graduação em segurança do trabalho, e ele que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Meio Ambiente e Controle de Ar de Interiores. Paulo, um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Nós ouvimos falar que às vezes o ar, do interior das casas, do trabalho, ele pode estar mais poluído que o externo. Isso é verdade, não? Isso é verdade, sim. Em duas condições bastante distintas. Os ambientes que não são climatizados, as casas, residências e mesmo o ambiente de trabalho, uma vez que eles estejam fechados, eles podem gerar contaminações químicas e microbiológicas, tá? E nos ambientes que são climatizados, que possuem, então, portanto, ar-condicionado, eles geram uma contaminação potencializada pelo próprio equipamento. Tá? E quais são esses poluentes que são constatados? Olha, os principais, os agentes químicos, nós temos aí compostos orgânicos voláteis, que eles são disseminados por colas, vernizes, tintas. E os microbiológicos são a parte alergênicas ou patogênicas, que seriam fungos, bolores, leveduras e bactérias, né? Existem muitos efeitos colaterais com essa poluição interna? Olha, sim. Para esses ambientes que têm esses agentes agredindo ao ser humano, eles podem dar enjoo, tontura, dor de cabeça, irritação nas vias respiratórias, irritação nas mucosas, ouvidos, os olhos, mesmo boca, ressecamento da garganta. Isso tudo proveniente à ação conjunta deles, né? Entendi. E no caso de ar-condicionado especificamente, quais os cuidados que devem ser tomados? Porque muitas vezes isso não é visível, não é constatável, né, pela população. Nos ambientes que tem o equipamento de ar-condicionado, é importante que a gente faça a higienização do equipamento. O que é isso? Mensalmente, que a gente faça a limpeza das filtragens, que a gente faça anualmente, pelo menos uma vez ao ano, a limpeza da serpentina, a lavagem, a remoção de fontes contaminantes de bandejas, porque lá são verdadeiros formadores e procriadores desses micro-organismos. Deles é que são jogados para o próprio ambiente que vai haver agressão ao ser humano. Então, em termos de equipamento, essa limpeza de filtragem mensal e a lavagem do equipamento. Você que é consultor nessa área, né, de climatização, quais outros cuidados que nós podemos ter nesses ambientes internos? Além do ar-condicionado, quais outros cuidados? É importante para a gente fazer diminuir a contaminação, que a gente faça a limpeza de superfícies, né? Então nós temos aí a remoção nos carpetes, nas cortinas, nas plantas que estão em ambientes fechados, que possam gerar essa contaminação. É importante fazer essa limpeza. Também a parte essa limpeza semanal, né, que é a remoção de tudo quanto é poeira, para evitar esses agentes que estão acumulados e agredindo ao ser humano. E no Brasil, Paulo, a gente tem assim um respaldo na questão de legislação para esse trabalho, né, todo que você exerce? A Brasindor serviu de apoio científico e foi formulada uma lei em 1998 estipulando a obrigatoriedade da higienização no ar-condicionado, não só focado na parte da prevenção eletromecânica, mas sim os perigos que o ar-condicionado pode gerar em relação ao usuário. Então, em 98 foi criada essa lei, e em 2003 foi gerado parâmetros da utilização do ar-condicionado. Então, existe legislação sim, existe normas técnicas, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estipulam padrões, parâmetros que possam aplicar para deixar o equipamento, o sistema de acordo, né? Paulo, agora que nós estamos no inverno e todo mundo se preocupa em colocar cobertor, edredons no sol, remanejar esses travesseiros, né? Quais os cuidados que realmente a gente deve ter nessa estação? Isso, nesse momento, todos esses cobertores, esses casacos, estavam guardados. Então existe um acúmulo muito grande de micro-organismos, entre eles o próprio ácaro.
E nessa época que eles são postos todos para fora, é importante que haja essa aeração, que haja essa movimentação, essa turbulência do ar, para que esses micro-organismos consigam ser disseminados, consigam ser eliminados. E essa época é bem propícia a isso, porque nós temos bastante movimentação do ar lá de externo. E isso pode gerar uma contaminação por transporte aéreo mesmo. Então, manter a aeração, principalmente exposição ao sol, para que a gente possa eliminar esse tipo de contaminação. E você poderia nos falar um pouquinho sobre a sociedade da qual você é vice-presidente, o trabalho que é realizado, como funciona? A Brasindor, ela é uma sociedade científica focada na qualidade do meio ambiente. Então, ela tem dentro do seu quadro de associados professores, doutores, cientistas, engenheiros, técnicos, todos fazendo a parte de estudo sobre o que acontece dentro do meio ambiente, focado na saúde do usuário. É uma sociedade que ela também tem vínculo com outras sociedades no mundo, entre elas Chile, Canadá, Japão, todas elas pesquisando a melhoria da qualidade do ar ambiente interno. E tem algum site que a população possa consultar? Como obter essas informações? Sim, a Brasindor possui um site, www.brasindor.com.br, e lá nós temos vários estudos disponíveis justamente para que haja essa disseminação da informação. A Brasindor está no mercado, ela está a sociedade brasileira, para dar respaldo dessas informações científicas. Bom, Paulo, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas informações e sucesso aí na sua trajetória. Obrigada. Eu que agradeço e obrigado mais uma vez a oportunidade. A Brasindor fica feliz de poder contribuir com você. Fique agora com o quadro Colunista com o Dr. Sérgio Weismann. Hoje ele nos fala sobre um elemento muito importante para a vida, a água. Olá, você sabe muito bem que existem debates no mundo inteiro a respeito da escassez da água, o medo de que vai faltar água no nosso planeta. Sabe que existe uma coisa muito mais séria do que isso? A água que você tem consumido e aquela que está em contato com você, ela também está seriamente contaminada do ponto de vista químico. Vamos conversar um pouco sobre isso? A água que nós consumimos diariamente, ela é contaminada por resíduos, principalmente de hormônios, tanto naturais como sintéticos, eliminados pela urina de mulheres grávidas e de todas aquelas outras que usam hormônios sintéticos, principalmente os anticoncepcionais. Vale a pena frisar que as companhias saneadoras da água, elas conseguem eliminar bactérias e outros tipos de parasitas que a água contém, além de organizarem a acidez ou a alcalinidade dessa água. Mas ainda não existe recurso tecnológico adequado para a eliminação dessa química hormonal que nos afeta. Só para você ter uma ideia da abrangência do problema, o consumo pelos homens desses resíduos hormonais eliminados pelas mulheres aumenta a estatística de câncer de próstata. Então veja bem a seriedade do problema e como nós temos que ficar muito bem informados, procurando alternativas à pureza dessa água que nós consumimos. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse o nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui, mas lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!